Bom dia! 7 horas, estamos aqui para o nosso momento de espiritualidade. Para você que está chegando aqui na nossa live matinal, nós fazemos sempre uma mensagem retirada do livro A Viagem do Outro Cristão. Seja muito bem-vindo no nossa live espiritual, no nosso encontro diário. Lembrando que nós fazemos esse encontro de segunda a sextas-feiras, sempre trabalhando uma mensagem a cada dia, sempre trabalhando também com a palavra de Deus. A autora nos remete à palavra de Deus, então nós fazemos uma meditação diária cada dia com um título diferente, retirada desse livro. Olha aqui, A Viagem do Outro Cristão. Já estamos aí praticamente finalizando, já estamos aí a 154 encontros e são 183, então nós estamos aí a menos de 30 encontros para finalizarmos esse livro. E vamos ver o que Deus nos suscita nas próximas lives. Vamos ver como encaminha esse projeto, já colocando isso em oração, pedindo a inspiração do Espírito Santo para que nos próximos encontros seja feito conforme a vontade de Deus. Vamos ver o que ele inspira. Algumas pessoas estavam me perguntando nisso, quando finalizar esse livro, como vai ser? Quem conduz é o Espírito Santo. Então nós temos que ser obedientes. Vamos lá, Deus com certeza vai suscitar algo no nosso coração para que nós também possamos dar continuidade ou ir para um patamar mais elevado, águas mais profundas, como sempre Deus quer que nós façamos, que nós cresçamos, não só na espiritualidade, mas também em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, não só falando de religião, mas também falando da espiritualidade em si, ou seja, a nossa missão, o que nós viemos fazer nesse mundo. Bom dia meninas, bom dia. Estava falando ainda há pouco que nós precisamos, Deus vai suscitar no nosso coração aí o que nós vamos fazer depois dessas lives, que nós estamos aí 154 encontros e finaliza o livro em 183 encontros. Vamos ver o que Deus suscita no nosso coração para que nós possamos dar continuidade e crescermos muito mais, não só na espiritualidade, mas também crescermos em outras áreas da nossa vida, na nossa missão como pessoas, como filhos de Deus. Vamos lá então para a nossa mensagem diária. E a mensagem de hoje é: procure pelo bem. Faz o evangelho do dia aí, ó. É uma vamos dizer assim, vamos deixar ali colocado para Deus, vamos dizer, uma ideia. Vamos colocar isso em oração, já estou colocando, Senhor, o que o Senhor quer depois disso? Então, vamos colocar, vamos colocando ideias, inclusive, e colocando isso em oração para ver o que Deus suscita no nosso coração, para que nós possamos dar continuidade, Então, vamos lá com sugestões, é muito bem-vinda, porque as sugestões vão fazendo com que nós tenhamos mais opções e sempre fazendo a vontade de Deus, O que é da vontade de Deus. Então vamos lá colocando isso já, porque nós estamos aí há menos de 30 dias para nós finalizarmos o livro, olha só. Então já está aqui no finalzinho. Vamos para a mensagem do dia. Procure pelo bem. Na pressão da vida, sou a sua fonte de força constante. Quando passa com segurança por uma prova difícil, pode estar certo que fui eu que o ajudei a passar por ela. O verdadeiro conhecimento somente é adquirido pela experiência. A informação pode ser colhida em abundância, mas qualquer conhecimento profundo só ocorre quando há o ensino por meio de experiências reais de vida. Muita tensão seria removida se você tivesse mais fé no fato de que eu realmente reino como soberano absoluto em cada situação em que você se encontra. Palavra bonita, Isso ocorre por ordem divina. Sempre procure tirar algo de bom nas situações da vida e recuse-se a deixar que o inimigo o perturbe com dúvidas. Regozije-se, a vitória será mais completa e mais rápida. Estou vigiando e não deixarei que fracasse. Gente, que promessa bonita de Deus, não é? Olha só. Primeiro, ele sempre traz um alerta, A autora, eu gosto muito porque, assim,
Deus, como um pai zeloso, ele não fala em vão, nada que vem de Deus é em vão. E aqui ele nos dá primeiro um alerta, né? Um pequeno, leve puxãozinho de orelha muito tranquilo dessa vez, porque às vezes Deus fala assim um pouco mais enfaticamente, mas olha aqui, ele diz nas pressões diárias, ou seja, no cotidiano, em todas as situações, eu sou a fonte de força constante. Eu sou, lembra que nós falávamos semana passada sobre a força que o Espírito Santo, a força do Espírito Santo agindo em nós, mas que nós somos ali o motor, o eixo motor, a nossa vontade é o eixo motor. Então, digamos, agora Deus está reforçando isso. Eu sou a sua fonte de força, mas a sua vontade você tem que querer, você tem que desejar. E aqui Deus diz, quando você passa por com segurança por uma prova difícil, pode saber que tem ali o meu agir. Ou seja, olha as promessas de Deus. Se nós estivermos com Ele, a coisa vai ser mais segura, mais tranquila. Não é que não vai ser muito fácil. Ele está dizendo aqui, quando você passa por uma prova difícil, em segurança. Então, a prova em si será difícil, mas Deus nos dará segurança, porque Ele vai estar ali conosco, nos conduzindo. Digamos assim, nós vamos atravessar um deserto. E o deserto na nossa vida significa lugar de crescimento, gente. Falando isso na parte espiritual, todo deserto, quando vem a palavra deserto na Bíblia, significa um lugar de crescimento. É um lugar de sofrimento? Mas é um lugar de crescimento. Então, olha só como que Deus é zeloso. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou passando por uma prova tão difícil, mas nós temos que olhar para o lado bom disso. Essa prova difícil, esse lado difícil do deserto, é justamente o lugar que vai nos dar crescimento. Gente, se nós olharmos, se você olhar para a sua vida e eu olhar para a minha, quando foi que nós tivemos maior crescimento espiritual? Foi na dificuldade. Iniciar crescimento na alegria, claro, mas nós crescemos espiritualmente, nós buscamos a Deus muito mais quando nós estamos passando por um momento difícil. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, seguro isso. Por quê? Porque quando está tudo bem, nós buscamos a Deus, não é isso? Mas é diferente. Na provação e na privação, nós nos achegamos muito mais a Deus. Então, o deserto, as provas difíceis, nós vamos nos achegar muito mais a Deus. E no deserto, nós sentimos muito mais a presença de Deus. Por quê? Porque no deserto nós estamos geralmente sozinhos. Nós estamos ali sem aquele barulho. Por quê? Porque no deserto nós estamos fazendo a nossa caminhada, o nosso trecho de crescimento. E aí nós ouvimos muito mais a Deus, nós estamos propensos muito mais a ouvir a Deus. Nós estamos buscando muito mais intimidade com Deus quando nós estamos no deserto. Então esse deserto da nossa vida significa as dificuldades que nós estamos passando, as provações que nós estamos passando, mas nós só passaremos com segurança com Deus. E Ele diz aqui, tenha certeza que aquele momento em que você passou, apesar da dificuldade, passou em segurança, pode saber que eu estava ali. Porque quantas pessoas que acabam sucumbindo ao deserto, morrem, vamos dizer assim, e não estou dizendo de morte física, estou falando da morte espiritual, porque a pessoa não suporta e ela se perde. Então, quando nós buscamos a Deus nesses momentos difíceis, é claro que nós deveríamos buscá-lo muito mais em tempos bons, mas quando nós buscamos, Deus vem em nosso auxílio, Deus vem em nosso socorro e Ele nos conduz. Ele não vai tirar a dificuldade, mas Ele vai nos conduzir nessa dificuldade para que nós possamos passar para um nível maior da espiritualidade, um nível maior no crescimento. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem, não, né? Então vamos seguir aqui. O verdadeiro conhecimento é adquirido pela experiência. Isso eu falo muito no processo de coaching, gente. E já falei isso em palestras, talvez vocês já tenham ouvido. Uma coisa é eu ler um livro. Então, assim, eu li o livro, eu conheço, mas o conhecimento, o verdadeiro, Deus está dizendo que o verdadeiro conhecimento, que vai muito além do conhecimento em si, que ele traz sabedoria, ele vem da experiência. Lembra quando eu falo, até a palestra O Poder da Autorresponsabilidade, que nós dizemos assim, quando eu sei que eu mudei, que eu cresci, quando eu efetivamente coloquei em prática aquilo que eu aprendi. Então, conhecer é diferente de saber.
Eu tenho conhecimento quando? Quando eu tenho contato com a palavra de Deus. Só que eu tenho a transformação de vida quando eu vivo a palavra de Deus. É bem diferente. Então eu conheço a palavra de Deus, mas o conhecimento verdadeiro que Deus diz na Bíblia, o conhecimento ele tem um significado diferente. Quando eu conheço Jesus, quer dizer, eu sigo Jesus, eu faço a vontade dele. Eu não tenho um mero contato superficial com ele, com a palavra de Jesus. E no coach também nós falamos de forma semelhante. Uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu saber. Por quê? Porque aí eu coloquei em prática, essa sabedoria vem da minha experiência, da minha prática de vida, daquilo que eu li naquele livro e coloquei em prática. Então nós lemos lá um livro, Como Mudar os Seus Hábitos, por exemplo. Tá, eu leio o livro, entendo, nossa, que legal isso aqui, né? Eu sei tudo sobre como mudar o hábito, mas se eu não efetivamente mudar o meu hábito, ou seja, se eu não experimentar, eu não coloquei aquilo em prática, eu não vivi efetivamente aquilo, eu não sei aquilo. Então é muito diferente. Aqui, Deus vem falar de uma outra forma, mas é exatamente isso que nós trabalhamos no coach. Quando eu sei que há uma transformação na pessoa, quando ela experimentou. Então, conhecer a Deus em profundidade é experimentar a Deus, é experimentar a palavra dele, é ter a experiência efetiva da presença de Deus na minha vida diariamente, lutando contra os meus maus hábitos e aqui espiritualmente falando contra os meus pecados. No coach nós falamos maus hábitos, aqui são maus hábitos que na verdade são pecados. Então, aqueles pecadinhos de estimação que eu sempre falo, pecadinho ou pecadão, né? Tem um pregador que ele fala muito disso, pecadinho e pecadão. E eu achei muito legal ele falar isso, porque às vezes a gente tem uns pecadinhos de estimação que você tá agarrado nele, tem uma dó de deixar, né, o pecadinho, porque e ele tá tão arraigado no nosso dia a dia, que às vezes nós nem percebemos, nem nos damos conta de que é efetivamente um pecado, olha só. Então aqui Deus está dizendo, o verdadeiro conhecimento somente adquirido pela experiência, ou seja, quando eu vivencio, quando eu experimento na carne, no dia a dia. Então olha só, a informação, e aí Deus pode ser colhida em abundância, de todas as formas, e nos dias de hoje nós vemos as informações que nos vêm, não é? Se você liga uma televisão, você tem informação, não é igual antigamente que as informações chegavam por carta, vinha lá de navio, demorava-se 30, 40 dias para saber uma notícia. Agora, a notícia está ocorrendo, nós estamos vendo em tempo real. Então, olha só, a informação pode ser colhida em abundância, mas qualquer conhecimento profundo, olha só ocorre quando há o ensino por meio das experiências reais da vida, ou seja, só quando há efetivamente a experiência, a vivência. Então, não adianta nós termos muita informação. E nesse mundo de tecnologia, gente, é até ruim. Nós temos que selecionar as informações que nos vêm. Porque senão fica louco. Não é verdade? Tem pessoas que falam assim, Nisso, mas é tanta coisa que eu não dou conta, então não precisa dar conta, gente. Você tem que dar conta daquilo que é essencial na sua vida. Tem um livro, eu acho que ele tá aqui atrás. Ah, tá. O livro aqui, A Única Coisa. Esse livro que tem uma letra grande, vermelha ali, ele é vermelho com essa letra grande. E o autor fala exatamente isso, a única coisa, selecionar uma única coisa que vai fazer uma diferença na minha vida. Não está dizendo só para você viver só isso, mas é o principal. E para nós cristãos, a única coisa o que é? É Jesus. É Jesus, é viver segundo o seu evangelho. É segundo a sua vontade, é seguir os mandamentos. Então a única coisa para um cristão é seguir Jesus. Então as informações que vêm, que são fora da Bíblia, que são fora da palavra de Deus, eu deleto. Olha como é importante nós entendermos esse ligamento, vamos dizer assim, fazer essa ponte com outras coisas, porque às vezes nós fazemos assim, a minha vida espiritual é uma, e a minha vida familiar é outra, a minha vida profissional é outra. Não, nós temos que trazer a palavra de Deus e viver isso diariamente em todos os sentidos. Então, quando vem muita informação, uma enxurrada de informações, né? Vem uma enxurrada de informações, nós falamos assim, qual que é a única coisa que me interessa? Para mim é salvação, seguir os passos de Jesus. Então, se essa informação ela é contrária à vontade de Deus, eu já não preciso nem ter essa informação. O que isso vai me agregar, vai acrescentar na minha vida diária de cristão? E aí nós vamos eliminando aquilo
que é menos importante, vamos dizer assim. Porque tem coisas, nós temos ali de repente 2, 3 graus de importância. Tem uma coisa que é extremamente importante e depois nós temos as 2, 3 que são menos importantes, às vezes 10 que são menos importantes ainda. Então no dia a dia nós temos que selecionar, porque informações hoje, principalmente nesse mundo de tecnologia, elas nos vêm assim enxurradas. Então se nós começarmos a querer seguir tudo, nós não seguimos ninguém, nós não seguimos lugar nenhum. Então, para o cristão, nós temos que fazer o quê? Confrontar todas as informações que nos vêm à luz da palavra de Deus. Todas as informações. Aquilo que estiver fora da palavra de Deus, já descarta. Você não precisa nem ficar trazendo aquilo para você. Você nem precisa se desgastar com aquela informação. Então, nós precisamos ter esse filtro. Porque às vezes as coisas vêm nos chegando sem filtro nenhum e aquilo vai entrando na nossa vida. E aquilo vai entrando e vai tomando conta e a pessoa fica maluca. Como agora nessa situação do Covid. Bom dia para todos que entraram agora depois que eu iniciei a live. Bom dia, Érica. Olha ali que bacana. Então, olha só como que é importante. Nessa situação do Covid, gente, quais as últimas, né, vamos dizer assim, eu não assisto o jornal, todo mundo sabe que a minha televisão aqui, ela fica desligada, já falei pra vocês, já tirei, eu não tenho TV a cabo, eu não tenho nada. Quando eu quero uma informação, eu vou num site sério, né, e vou lá, busco aquela informação e acabou. Eu não fico enchendo a minha cabeça com coisas, que eu tenho muito mais coisas para ver do que ficar, né, enchendo de coisas desnecessárias. Então, com relação à última agora, que foi a vacina, meu Deus, eu não assisto TV e num grupo, nós temos ali um grupo de oração, meu Deus, começou-se uma discussão acerca da vacina, eu fiquei olhando, eu falei, minha vontade era escrever assim no grupo, gente, vai rezar, pelo amor de Deus, para com isso, porque assim, começa-se com teorias e teorias, a vacina tal, não sei o que, blá, 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 não é uma coisa informativa, precisa, que você possa confiar, então assim, fica aquele diz-que-me diz-que, como fofocas, né, história da Candinha, vamos dizer assim, aí fica aquela um fala, outro fala. Pra quê? O que eu, Anísio, preciso saber hoje sobre a vacina? Agora nada, porque eu não tô no grupo que vai ser vacinado agora. Quando chegar a minha vez, já se mudou até as teorias, né? Então eu não vou me rasgar no meio, ficar me descabelando, enchendo a minha cabeça de informações que não me são úteis agora. É importante você ter conhecimento? Sim. Mas tem coisa que não é necessário. Você entende? Então, assim, eu estou dizendo isso com relação à vacina nesse momento, a situação do Covid, mas quantas coisas desnecessárias nós deixamos entrar no nosso dia a dia, que são energias que nós poderíamos estar canalizando para outras coisas boas. Então, mais um exemplo agora, uma coisa mais assim, corriqueira. O que vai me acrescentar na minha vida eu saber que tal artista ou tal cantor famoso separou da mulher ou tá com a mulher? Gente, o que isso vai acrescentar na minha vida? Você entende? Então, assim, são coisas desnecessárias que nós enchemos a nossa cabeça, nós enchemos a nossa mente, aí entra tudo isso no nosso pensamento, que molda as nossas emoções, que molda os nossos comportamentos. O que eu quero saber se fulano separou, casou, tem 10 filhos ou 5? Você entende? Então, nós temos que ser um pouco mais práticos no dia a dia. E Deus vem dizendo aqui assim, para que tanta informação se isso não vai viver, se eu não vou vivenciar isso? E aquela talvez, enquanto nós estamos nos desgastando com informações desnecessárias, talvez a informação importante que nós poderíamos estar experimentando e trazendo um acréscimo para a nossa vida, nós não estamos fazendo, não estamos nos dedicando. Então, como cristão, qual é a informação que eu preciso ter para eu viver segundo a palavra de Deus? Porque diz aqui, não adianta também só a informação, você tem que ter experiência. Então é aquela coisa, uma coisa é eu ouvir dizer de Jesus, outra coisa é eu ter uma intimidade com Jesus, efetivamente conhecê-lo, efetivamente ter uma intimidade, uma vida de oração, uma experiência concreta com Jesus. Isso é muito mais importante do que eu ouvir falar. Eu posso ler todos os livros sobre Jesus, eu posso ler a Bíblia de cabo a rabo, mas quando que eu experimentei Jesus? Quando que eu vivi segundo a vontade e a palavra dele, confrontando com as minhas verdades? Porque existe só uma verdade, e é ele. Não é a verdade que ele ouviu, que nós ouvimos dele. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Queremos ter vida? É Jesus. Queremos saber a verdade? É Jesus.
Queremos encontrar um caminho? É Jesus. Caminho, verdade e vida. Então não tem segredo. É que nós ficamos caçando pelo em ovo. Nós ficamos buscando coisas fora daquilo que é a realidade de Jesus. E ele vem dizer, eu vim para fazer você um homem novo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, as pessoas que se agarraram naquela verdade, Deus veio trazer uma verdade diferente daquela que os judeus estavam vivendo naquela época. E ele vem dizendo, vocês são hipócritas. Vocês vivem segundo a lei. Mas eu não quero que seja conforme a lei dos homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vem me seguir, é só isso que você tem que fazer. E Deus vem nos falar isso hoje. Jesus veio trazer um homem novo, nos fazer, trazer a oportunidade de nós sermos pessoas novas, o homem novo, a mulher nova, segundo a verdade que Ele colocou aqui, que nós temos na Bíblia. Por quê? Porque a verdade é Ele próprio. Então é tão fácil se nós olharmos, eu cito aquele livro de novo, em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus nesse momento? Jesus estaria, do agrado dele que eu esteja aqui me desgastando com coisas, com informações que não vão me agregar para a minha vida cristã. Então ele vem trazer aqui, cuidado, olha isso. A informação pode ser colhida em abundância, mas qualquer conhecimento profundo só ocorre quando o ensino por meio das experiências reais de vida. Muita tensão seria removida se você tivesse mais fé no fato de que eu realmente reino como soberano absoluto em cada situação em que você se encontra. Então, nessa situação que você está, nessa situação que eu me encontro, cada um de nós que estamos aqui, nós estamos vivendo uma realidade talvez parecida, mas diferente. Por quê? Porque é individual. Então, digamos que você esteja com um sofrimento dentro da tua casa, relativo a pai, a filho, a irmão, você mesmo, talvez confrontando as suas verdades internas. Talvez você esteja passando por um momento de doença, de sofrimento, de tribulação. Eu não sei qual é a tua realidade hoje. Mas Deus está dizendo aqui, essa tensão que se instala é coisa do inimigo. Você poderia estar muito mais tranquilo se você descansasse em mim, sabendo que eu estou conduzindo você por esse deserto. E esse deserto é necessário para que você cresça. Porque o deserto é lugar de crescimento, eu repito isso. O lugar, toda dificuldade, ela vem para nos ensinar alguma coisa. Todas as dificuldades. Nós crescemos muito mais na dor. Infelizmente, vai fazer o quê? Nós somos cabeçudos, né? Deus quer que nós cresçamos no amor, mas no amor a gente não vai, então fazer o que? Ele permite que muitas coisas aconteçam para que nós possamos retornar para Ele. Porque Ele quer a nossa salvação, que Ele já deu. Mas nós renegamos. A salvação já é nossa. Mas nós vamos nos afastando de Deus e nos aproximando daquele cão raivoso que está preso, que é o demônio, que eu sempre falo. Como o Padre Pio dizia. O demônio está amarrado, porque já foi derrotado, mas nós fazemos o quê? Deus está aqui, nós vamos nos afastando de Deus, chegando perto do cão raivoso. E é claro que se nós chegarmos muito perto, ele vai abocanhar. Então nós temos que ver quais são as ações nossas que estão nos afastando de Deus e nos levando para o outro lado. Opa, vamos retornar, Deus está aqui, Ele está me esperando. E Ele já me deu a salvação e eu preciso ter movimentos em direção a Deus. Ele veio até mim, eu tenho que ir até Ele também. É um Deus tão bom que ele se fez pequeno, gente. Na Eucaristia, para nós que somos católicos, nós temos essa graça de receber Jesus Eucarístico naquele pedacinho de pão. Olha que Deus que se faz um pedacinho de pão para mim e para você. Que se sujeitou a sofrer as agruras. Ontem ainda eu postei uma imagem que eu tenho de Jesus crucificado aqui, todo sangrado, achagado. E dizem, né, os historiadores... E também a própria Bíblia revela que foi muito além. Aquilo que o filme do Mel Gibson mostrou, que não foi nada diante do que Jesus efetivamente sofreu. E olha que quem assiste aquele filme, meu Deus, só se a pessoa for insensível ao extremo para não se compadecer daquele Jesus sangrando, com a sua carne rasgada. Então ele é um Deus, ele não precisaria fazer isso, mas ele fez por mim e por você. E ele veio dizer para nós aqui, regozije-se. Ou seja, louve, glorifique.
A vitória será mais completa e mais rápida, porque eu estou vigiando e não deixarei que você fracasse, mas fica comigo, eu estou com você. E regozije-se, o louvor que liberta, regozijai-vos e alegrai-vos, porque Deus, Ele vai te dar a vitória. Nisso, mas eu tenho vontade de chorar, chora, eu choro. Gente, eu sou muito chorona. Quem me conhece de perto sabe, eu choro demais. E eu choro, mas eu não choro assim, um chorinho, eu choro, eu me descabelo, eu choro. Mas é para louvar, então vamos louvar. E louvar em meio à dor, em meio ao choro. Senhor, eu estou chorando aqui, está doendo, está difícil, está sofrido. Mas em tudo eu te louvo, porque eu sei que o Senhor está me moldando, eu sei que o Senhor está lapidando. Deus não lapida vidro, Ele lapida pedra preciosa. E você e eu somos pedras preciosas para Deus. Ele não vai lapidar um caco de telha. Ele vai lapidar uma pedra preciosa e vai doer, vai. Mas a hora que Ele tirar todas as arestas, que Ele aparar tudo, só vai resplandecer o diamante bruto que somos nós. E que nós não nos damos o valor como diamante bruto, gente. Nós nos vemos como uma pedra encardida, que é o que o encardido, o demônio quer que nós nos vejamos. Ele quer que nós vejamos o que há de mais sujo em nós. Onde Deus vê a pedra preciosa, o inimigo vê a carniça como um urubu. Uma vez eu vi isso, e eu falei até para uma pessoa que ela não gostou. Enfim, né? Eu falei, uma pessoa me elogiou, e há muitos anos, me lembrei disso agora, a pessoa falou assim, nossa, Nice, essa mulher, não sei o que, me elogiou. Era um amigo meu que eu fazia tempo que eu não via, tinha visto ele no retiro, ele e a esposa fizeram um retiro comigo, e aí ele falou, nossa, essa mulher, eu falei assim, nossa, como é bom ter amigos assim, né, que só vê a pedra preciosa que existe em nós, porque tem pessoa que só vê, é como urubu, tem olhos de urubu, então eu falei assim, ó, como é bom ter alguém com olhos de garimpeiro, porque só vê a pedra preciosa em nós. Mas tem pessoas que só vê a carniça como um urubu, só tem olhos de urubu. Tinha uma outra pessoa do lado e ela meio que assim não gostou muito, mas também não liguei, porque né, não estava nem na conversa, estava ali avulsa, né? Porque realmente e nós precisamos entender que Deus nos olha com olhos de garimpeiro, Ele só vê a pedra preciosa que existe em nós. Mas o demônio nos vê com olhos de urubu, ele só quer ver a carniça. Para quê? Para te acusar. Você fede, ele diz. Você fede. Ele fala isso para mim e para você. Você fede. Se eu der ouvidos ao demônio, eu vou esquecer que eu sou pedra preciosa que Deus quer lapidar. E Ele quer lapidar para que resplandeça em nós o que há de melhor. O inimigo, ele quer falar que nós somos carniça para que cada vez mais nós apodreçamos, gente. É muito sério isso, porque se nós começarmos a olhar a nossa podridão, a nossa carniça, nós nos condenamos. Porque quem nos condena não é Deus, Ele veio para salvar a pessoa mais perebenta da face da terra, o pecador. Mas o inimigo, ele quer o quê? Você é podridão. Por quê? Porque quando eu me vejo como uma pessoa podre, eu falo, eu não tenho mais jeito, aí eu abandono as coisas de Deus. E o inimigo, ele quer isso. Ele quer justamente que você se veja, e ele tem olhos de urubu. Ele só vê a carniça e ele quer vir comer essa carniça. Ele quer te derrotar e me derrotar para que depois, nos achando como carniça, ele nos coma, ele nos leve para as profundezas do inferno. Vocês sabem o que eu estou dizendo? Agora Deus nos olha como garimpeiro. E Ele não quer nos bicar, nos lapidar para sentir dor, não. Ele quer para que... Ele sabe que a hora que Ele for lapidando, vai resplandecer uma pedra preciosa ali dentro, que somos nós. Mas nós temos que ter essa certeza de que nós somos, aos olhos de Deus, pedra preciosa. Fica com essa frase hoje, gente. Eu sou uma pedra preciosa e Deus me vê com olhos de garimpeiro. Acho que eu vou fazer uma postagem sobre isso hoje, porque... vem muito profundo isso, muito fortemente. E a autora nos remete aqui a Romanos, né? A epístola de Romanos, de São Paulo aos Romanos, que diz assim: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. E nós somos os eleitos de Deus, nós somos os eleitos de Deus. Tu
tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que são os seus eleitos. Deus veio para nos resgatar, Ele não precisava, mas Ele quis, Ele mandou seu Filho para nos resgatar, está aqui, está aqui. Olhe para a cruz. Cada vez que você tiver dúvida, olhe para a cruz e fala, esse é o meu Senhor, que não me acusa, que perdoa, que mesmo estando lá sofrendo as agruras, perdoou o ladrão, que acreditou nele. Mas qual que é a condição para que Deus nos salve? Que nós acreditemos que Ele é Deus e que Ele veio para nos salvar, para me salvar e para você. Ele veio individualmente, Ele não veio para uma humanidade inteira. Ele veio para mim e Ele veio para você. Então, quando nós pensamos num coletivo, dá a impressão assim, que Deus não se importa comigo, que Ele veio para todo mundo. Não, Ele veio por você, Ele veio por mim. É por isso que Ele veio, é para isso que Ele veio. E Ele está lapidando esse deserto que nós temos que passar, uma lapidação. Esse sofrimento que você está passando agora vai passar. E nós estamos ali com Jesus do nosso lado, caminhando, carregando a gente no colo. Aquela mensagem, pegadas na areia, Senhor, eu não vi as suas pegadas, só vi um par de pegadas. Onde o Senhor estava? Eu estava te carregando nos braços, meu filho. Aquelas pegadas eram minhas, não eram suas. Quando você pensou que eu estava sozinho, não, você estava no meu colo porque eu estava te carregando, porque você não tinha mais forças. Então eu vim ser a sua força. Gente, Deus é bom demais. Se nós conseguíssemos entender isso, se nós conseguíssemos trazer essa verdade para nós, Ele é bom o tempo todo, porque Deus é a bondade por excelência. Nós é que somos ruins, nós é que somos, pelas nossas falhas, pelo pecado que entrou por Adão e Eva. E o inimigo, ele quer lembrar o tempo todo disso. Você é ruim, você não tem mais jeito. Ixi, você não tem mais jeito não. Então olha só, sempre procure tirar algo bom nas situações da vida e recuse-se a deixar que o inimigo o perturbe com dúvidas. Quem coloca dúvidas no nosso coração, se não é o inimigo, ele quer dizer, você é carniça, você é podridão. E Deus fala, não, meu filho é uma pedra preciosa e eu não vou desistir dele. Ainda que ele desista de mim, eu não vou desistir. Então não seja você a desistir de Deus. E não dê asas, não dê ouvidos para o inimigo. E às vezes o inimigo fala por meio das pessoas mais próximas de nós. Você não vale nada. Quantas vezes nós ouvimos isso? Às vezes de pai e de mãe, você não tem valor. Você não vai dar em nada. Mas Deus fala, você tem valor. Você é valoroso para mim, você é valioso para mim. Eis que eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Isaías, eu não vou lembrar qual a passagem exata, se é 43, mas Deus fala assim, tenho sempre sobre os meus olhos as suas muralhas. Eis que está gravado na palma da minha mão. Pode uma mãe abandonar um filho, e ainda que ela fizesse, eu não te abandonaria. Deus não nos abandona. E Ele vê em mim e você a pedra preciosa. Então vamos corresponder esse amor intenso que Deus tem por nós. Que essa segunda-feira, gente, seja um marco na sua vida, um divisor de águas. E toda vez que o inimigo suscitar no teu ouvido uma palavra maldita, você coloca, Deus me ama, eu sou uma pedra preciosa. E repete isso, Jesus, eu sei que eu sou uma pedra preciosa. Jesus, eu sei que eu sou uma pedra preciosa. Tá doendo, porque o Senhor está me lapidando, mas o Senhor está me lapidando porque o Senhor me ama. Porque o Senhor não desistiu de mim. Lembra que os olhos de Deus estão sobre você como olhos de garimpeiro. Não esqueça dessa verdade de jeito nenhum. E se você ainda tiver dúvida, você olha para a cruz. Fala, esse olhar dele na cruz foi por mim. Esse sofrimento foi por mim. E o que ele disse na cruz? Mulher, eis aí o teu filho. Ele nos deu uma mãe que é intermediadora, intercessora. Então, quando nós ainda não aguentarmos, fala, mãe, vem me ajudar. Mãe, fala com teu filho, tá difícil o negócio. Você acha que ele não nos amaria tanto e daria a sua própria mãe para nós? Tão pecadores e miseráveis. Mas fiquemos com essa palavra, nós somos pedras preciosas diante de Deus. Tudo que for diferente disso é do inimigo. Mas como pedras preciosas, nós precisamos buscar a Deus. Sempre, sempre. Eu quero ser lapidada por Ele. Eu não quero ser deformada pelo inimigo. Eu quero ser lapidada por Deus. Porque o inimigo deforma a tua identidade.
mas Deus lapida para que você resplandeça como pedra preciosa, o brilhante mais puro. Que Deus abençoe a sua vida. Ficaria aqui falando horas nessa palavra, mas eu tenho uma coaching para atender agora às 8 horas, em que Deus abençoe a sua vida e seja o brilhante que Deus vê em você. Seja, onde você estiver, seja você resplandecer como brilhante, para a glória de Deus. Um abençoado dia. Começar a semana com essa palavra, glórias a Deus por sua vida. Amém, 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 por nossa vida. Todos nós somos brilhantes, todos nós somos brilhantes. E nós temos um lugar de honra na casa do Pai. Não nos contentemos com o que o inimigo vem nos falando, não, porque é mentira. O bicho é o pai da mentira. E ele está amarrado em nome de Jesus, todas as obras ruins, malignas. Então vamos olhar para o nosso Deus, né? Nosso Deus é bom demais. Grande beijo, gente. Obrigado pela tua presença. Compartilhe isso com outras pessoas que precisam ouvir também que elas são pedras preciosas. Coloca aí nesse aviãozinho e manda para as pessoas. Fala, manda assim, ó, você é um brilhante. É uma pedra preciosa que Deus está lapidando. Seja canal de graça para outras pessoas também. Grande beijo para você. Fique com Deus.